Em 2 de julho de 1937, o mundo prendeu a respiração diante de um acontecimento que marcaria para sempre a história da aviação mundial. Uma das maiores heroínas da aviação já conhecida até os dias atuais, Amélia Earhart, desapareceu sem deixar rastros sobre as vastas águas do Oceano Pacífico. Sua ousada tentativa de circunnavegar o globo transformou-se em um dos mais persistentes e intrigantes mistérios do século XX. Esse é o nosso caso de hoje. Olá! Sejam todos muito bem-vindos para mais um caso misterioso, que até hoje, mesmo após quase um século tendo se passado, continua sendo um enigma, um quebra-cabeça ainda sem solução. Imagine o som estático de um rádio, cortado por uma voz feminina, urgente e desesperada. Aqui é Amélia Earhart, posição incerta, combustível acabando. Essas palavras, ou algo muito parecido, ecoaram nos ouvidos de muitos, marcando o fim de uma era e o início de uma lenda. Mas o que realmente aconteceu naquele dia fatídico? Amélia Mary Earhart nasceu em 1897, no coração do Kansas, nos Estados Unidos. Desde cedo, ela demonstrou um espírito indomável, recusando-se a aceitar as limitações impostas às mulheres de sua época. Sua vida foi uma constante busca por liberdade e superação. Ela desafiou as convenções sociais, abraçando a paixão pela aviação em um tempo dominado por homens. Sua coragem e determinação a levaram a feitos extraordinários, inspirando milhões ao redor do mundo. Amélia não era apenas uma piloto, era um símbolo do empoderamento feminino. Em 1932, Amélia Earhart fez história ao se tornar a primeira mulher a voar sozinha sobre o Oceano Atlântico. Essa façanha a catapultou para o estrelato global, solidificando seu lugar entre os grandes pioneiros da aviação. Mas sua ambição não tinha limites. Seu próximo grande objetivo era ainda mais audacioso: circunnavegar o planeta pela linha do Equador, uma rota perigosa e sem precedentes. Para essa jornada monumental, ela escolheu uma aeronave de ponta para a época, o Lockheed Electra 10, prefixo NR16020, pronunciado oficialmente no dialeto militar como November, Romeo, 16020. Este avião se tornaria parte integrante de sua lenda. A jornada final de Amélia Earhart e seu navegador, Fred Nona, começou em 20 de maio de 1937, partindo de Oakland, Califórnia. Era uma expedição que testaria os limites da tecnologia e da resistência humana. A rota planejada era ambiciosa, cobrindo vastas extensões de terra e mar. Eles voariam pela América do Sul, cruzariam o Atlântico para a África, seguiriam para o Oriente e, finalmente, enfrentariam os desafios do imenso Oceano Pacífico. Cada etapa era um testemunho da audácia e da meticulosa preparação da equipe. O mundo acompanhava cada movimento. Uma das paradas mais notáveis ocorreu no Brasil, em 4 de junho de 1937, na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. O campo de Parnamirim recebeu a aviadora com festa e entusiasmo, marcando um momento histórico para a aviação brasileira. A presença de Amélia Earhart no Brasil gerou grande comoção. A recepção em Natal foi calorosa e entusiasmada, com multidões se aglomerando para ver a lendária aviadora. Sua passagem pelo Brasil é um detalhe muitas vezes esquecido, mas que ressalta a dimensão global de sua aventura. Ela era uma celebridade internacional. A viagem era acompanhada globalmente através de transmissões de rádio, que mantinham o público informado sobre seu progresso. Cada mensagem, cada atualização, alimentava a expectativa e a admiração por essa mulher extraordinária. O rádio era a única conexão com o mundo. A madrugada de 2 de julho de 1937 marcou o ponto de virada na história de Amélia Earhart. Após uma longa e exaustiva etapa, ela e Fred Nona partiram da Nova Guiné, rumo ao que seria um dos trechos mais desafiadores da viagem. O destino era a Ilha Oulu. A Ilha Oulu, um minúsculo ponto de terra no vasto Pacífico, era o próximo ponto de reabastecimento.
Encontrá-la seria uma tarefa hercúlea, dependendo de navegação precisa e comunicação de rádio impecável. O navio da Guarda Costeira dos Estados Unidos, Itasca, aguardava nas proximidades. As últimas mensagens de rádio de Amelia Earhart para o Itasca foram carregadas de tensão e incerteza. KH que colhe Itasca, we must be on you but cannot see you. Aqui é KH que chamando Itasca, devemos estar sobre vocês, mas não conseguimos ver. A voz de Amélia revelava a crescente dificuldade em localizar a ilha. O tempo estava se esgotando. As comunicações tornaram-se cada vez mais confusas e intermitentes, com Amélia relatando problemas de visibilidade e dificuldades em obter uma leitura precisa do Itasca. O silêncio que se seguiu a essas mensagens foi ensurdecedor, um presságio sombrio do que estava por vir. A última transmissão foi um grito de socorro. O desaparecimento de Amelia Earhart e Fred Noonan foi atribuído à provável falta de combustível, uma consequência direta da dificuldade em encontrar a ilha Oulon. O vasto oceano engoliu o avião e seus ocupantes, deixando para trás apenas perguntas. O mistério começava. Imediatamente após o último contato, uma das maiores operações de busca e resgate da história foi lançada pelo governo dos Estados Unidos. A Marinha e a Guarda Costeira mobilizaram recursos sem precedentes para encontrar a aviadora e seu navegador. A esperança ainda era palpável. Navios de guerra, aviões de reconhecimento e até submarinos foram empregados na varredura de milhares de quilômetros quadrados do Oceano Pacífico. Cada ilha, cada atol, cada pedaço de água foi examinado com a máxima urgência. O mundo observava com apreensão. Apesar dos esforços hercúleos e da tecnologia disponível na época, a busca foi infrutífera. Não foram encontrados destroços do Lockheed Electra, nenhuma mancha de combustível na superfície do oceano, nem qualquer vestígio dos dois aviadores. O silêncio do Pacífico era absoluto. A ausência de qualquer evidência física apenas aprofundou o mistério. Como um avião tão grande e dois indivíduos tão experientes poderiam simplesmente desaparecer sem deixar rastro? A falta de respostas alimentou a imaginação e deu origem a inúmeras especulações. O fracasso da busca oficial deixou uma lacuna na história, um vazio que seria preenchido por teorias e lendas. O desaparecimento de Amelia Earhart tornou-se um enigma sem solução, um lembrete da fragilidade humana diante da imensidão da natureza. O oceano guardava seus segredos. Ao longo das décadas, diversas teorias surgiram para tentar explicar o que aconteceu com Amelia Earhart e Fred Noonan. A mais aceita e provável é que o avião simplesmente caiu no oceano, perto da ilha Oulon, após esgotar o combustível. A vastidão do Pacífico teria engolido tudo. Outra teoria intrigante sugere que eles podem ter conseguido fazer um pouso de emergência em Gardner Island, hoje conhecida como Nikomaroro. Fragmentos de metal e ossos humanos foram encontrados na ilha décadas depois, levantando a possibilidade de que Amelia e Noonan tenham sobrevivido por um tempo como náufragos. Essa hipótese continua a ser investigada. Uma teoria mais sombria e conspiratória afirma que Amelia Earhart e Fred Noonan foram capturados pelos japoneses. A ideia é que eles estariam espionando instalações militares japonesas nas Ilhas Marshall, sendo abatidos ou forçados a pousar e, posteriormente, aprisionados. Essa narrativa ganhou força em alguns círculos. Há também quem acredite que Amelia Earhart sobreviveu ao acidente e viveu sob uma nova identidade nos Estados Unidos. Essa teoria, embora careça de evidências concretas, reflete o desejo de um final menos trágico para a heroína. A ideia de um recomeço secreto fascina muitos. Outras teorias conspiratórias mais elaboradas envolvem experimentos secretos do governo, anomalias eletromagnéticas ou até mesmo abduções alienígenas. Essas narrativas, embora fantásticas, demonstram a profundidade do mistério e a necessidade humana de encontrar uma explicação para o inexplicável. O enigma persiste.
O mistério de Amelia Earhart continua a fascinar pesquisadores e entusiastas, e novas evidências surgem periodicamente, reacendendo a esperança de uma resposta definitiva. Em 2024 e 2025, imagens de sonar de alta resolução revelaram destroços a 5.000 metros de profundidade. Esses destroços são compatíveis com o Lockheed Electra 10E. As imagens foram capturadas perto da rota original planejada por Earhart, adicionando um novo e significativo capítulo à investigação. Embora a confirmação ainda não seja definitiva, a possibilidade de ter encontrado o avião é um avanço monumental. A tecnologia moderna oferece novas esperanças. Se confirmados, esses destroços poderiam finalmente fornecer as respostas que o mundo espera há quase um século. A análise detalhada dos restos do avião poderia revelar as causas exatas do acidente e o destino final de Amelia Earhart e Fred Nona. O fim de uma longa busca pode estar próximo. Independentemente do desfecho, o legado de Amelia Earhart permanece inabalável. Ela foi uma mulher que desafiou os limites, inspirou gerações e personificou o espírito de aventura e a busca incansável por novos horizontes. Sua história é um testemunho da coragem humana. O mistério de seu desaparecimento, embora doloroso, apenas amplificou sua lenda, tornando-a um ícone eterno. A história de Amelia Earhart nos convida a refletir sobre o que realmente aconteceu naquele dia fatídico de 1937. E talvez, a continuar buscando as respostas que o oceano ainda guarda. E você? Já conhecia o caso do desaparecimento de Amelia Earhart? Deixe sua opinião nos comentários. E se esse conteúdo foi relevante para você, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like no vídeo, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo, e compartilhar com seus amigos. Nos ajude a vencer as métricas do YouTube, chegando na marca de 500 inscritos aqui no canal, para que assim, continuemos a trazer conteúdo de qualidade para vocês. Aos novos inscritos, a nossa gratidão. E a todos, o nosso muito obrigado. Até a próxima!